Mauro César Pereira falou do Palmeiras de novo. Meu amigo, se você não viu, você vai ver agora, neste vídeo. Antes de mais nada, eu quero perguntar para você, já está inscrito aqui no canal? Não está inscrito neste canal? Então se inscreva agora, aproveita o embalo aí, tá, para não perder vídeos como este. Aliás, já vai comentando o seu avante palestra aí para garantir que novos vídeos cheguem para você, tá? Novos vídeos do Palmeiras, do Verdão, cheguem para você. Vamos ver o que o Mauro César falou do Palmeiras. Olhando um pouquinho para Flamengo e Palmeiras, né? Lá em 2013, na Bandeira de Melo, assumiu o Flamengo e o Paulo Nobre assumiu o Palmeiras. A gente pode dizer aí que foi uma nova era do futebol. Eles chegaram em clubes que estavam aí numa situação financeira muito complicada, fizeram uma reestruturação financeira e hoje eles conseguem... Só fazer uma ressalva, o Bandeira de Melo não fez reestruturação nenhuma. Vamos deixar isso bem claro. A gestão dele, né? Ok. A gestão dele. Tá. Ele desembarca como candidato da oposição 24 dias antes do pleito, quando todo o programa já estava feito. Essa reestruturação tem o Landim, tem o Valim, tem o BAP, tem o Langoni, já falecido, que foi presidente do Banco Central, tem o Cláudio Prakovic, tem o Rodrigo Tostes, tem uma série de caras que eu posso até... Tem o Flávio Godinho, que depois se afastou por causa daquela questão pessoal dele, né? Que ele teve que se afastar da vice-presidente de futebol. Ele começou a reunir esse grupo, foi o cara que reuniu esse grupo. Então, assim, o Bandeira de Melo ele teve uma virtude, da minha visão. Ele tinha a receita do bolo e ele continuou. Ou seja, ele não pegou a caneta e começou a contratar jogador caro. Ele manteve aquilo. Isso aí foi correto e foi muito atuante na questão do Profut lá em Brasília. Até virou deputado, né? Ele ia muito para lá, para Brasília, ele foi muito importante ali. O Profut foi importante para o Flamengo e para outros clubes, porque conseguiu ali dar uma equacionada nas dívidas federais. É só você pagar direitinho que você vai eliminar essa dívida depois de um tempo. No caso do Flamengo, a dívida era absurda. Então, acho que ele teve o seu papel, mas eu acho que é sempre importante frisar, porque esse tipo de coisa... Agora aconteceu com o Fred Luiz. Foi contratado pelo Corinthians, o homem que, eu vivi isso. Sim. O homem que reestruturou, eu falei, não coisíssima nenhuma. Ele chegou para trabalhar na área comercial, já durante a gestão inicial do Eduardo Bandeira de Melo, depois ele viraria CEO. Ele era um cara de outra área, ele não um cara das finanças, não um cara, vou recuperar o futebol do Flamengo. Então não é ele que vai fazer essa mágica, mas depois da entrevista que ele deu essa semana no UOL, né? Esse é um dos pontos que eu quero falar com vocês. Mas a gente chega lá daqui a pouco. Desculpa te interromper, Imagina, eu quero exatamente isso. Acho que é um falo ponto... que o Bandeira de Melo reestruturou o Flamengo, eu fico louco. Não, acho que é um ponto... Porque não foi ele. Sim, é apenas a realidade. Sim. Não, é super importante porque é isso, é gestão, né? No fim, a gente teve aqui o Luciano Patiello veio aqui, o Sica veio aqui, né? Os dois muito conectados ao Palmeiras e eles bateram muito nessa tecla, né? Não foi o Paulo Nobre, foi o time que estava lá e muitos estão lá até hoje, né? Nessa continuidade que foi dada pro processo. O Paulo levou pessoas, né? Exato. E essas pessoas fizeram trabalho, só que são quase anônimos para muitos torcedores, né? Para a maioria, talvez. Eu acho que esses processos todos, eles eventualmente nascem de uma pessoa, mas eles só vão para frente quando você tem, de fato, times e uma mentalidade que é uma mentalidade correta. Né? O Paulo tinha a mentalidade, claro, precisamos reestruturar o Palmeiras, precisamos mudar. Eu conheço algumas histórias que eu não vou contar aqui porque não posso, mas assim, coisas absurdas que ele foi cortando, ele com o Patiello, com o Sica, com a turma toda que estava lá, enfim, com a mudança política que houve. No Flamengo é a mesma coisa, tinha uma equipe, o Bandeira foi o cara que, enfim, ficou ali em cima e garantiu a entrega de certa forma, é isso que o Mauro fala, né? Não fez bobagem, não garantiu a entrega, melhorou a questão do Profut, tudo. Então, a gente tem que lembrar, a gente personaliza demais as coisas, mas na verdade, assim, é uma simplificação dos processos que são feitos por pessoas, por processos, por regras e por comprometimento com eles. E olhando para esses dois processos, né, tanto de Palmeiras quanto de Flamengo, o que vocês entendem que foi o grande mérito, né, das duas gestões ali, para tirar os clubes da situação falimentar que eles estavam em 2013, 2014, para chegar a dominar o futebol brasileiro como eles dominam aí nos últimos 5 anos? A minha sensação é que o pilar é a seguir o plano, né, não mudar de rota. O instrumento que cada um usou, se o Paulo Nobre colocou dinheiro no começo, se o Flamengo foi atrás de credibilidade e renegociação de dívida em cima do nome, da estrutura de quem estava por lá, das ideias que foram construídas, os instrumentos eles vão mudar porque os clubes são diferentes. Mas o que era importante temos um plano e vamos seguir este plano de uma forma rígida. Vamos entregar alguma coisa melhor lá na frente. Tanto é que o Palmeiras está no terceiro presidente, né, no terceiro... E eles ainda seguem o mesmo plano. Então, isso ganhou-se uma força tão grande que hoje você não muda mais. Que é o que eu imagino e espero que aconteça com o Flamengo agora nessa nova eleição. Independente de quem ganhar, você tem uma estrutura, você tem um conselho que trabalha de certa forma atuante, você tem ali governança. Então, se você conseguir seguir, e aí é o grande desafio do Flamengo, a mesma linha de construção, talvez você mantenha de fato um clube sustentável no longo prazo. Porque o futebol ele passa por isso.
Os clubes, eles têm altos e baixos, porque um presidente faz do jeito certo e vem o outro, se aproveita e derruba o clube. Por isso que você tem grandes oscilações, né? O futebol não deveria ter, como não tem na Europa, porque quem tem mais dinheiro vai e segue, porque você tem uma linha mestra. Como você tem muita oscilação, você tem mudanças aqui de perfis competitivos. O grande segredo para mim dos dois é que você, por enquanto, mantém a mesma linha e mantém a mesma coerência de gestão. Eu assim, acho que é legal frisar, né? O Palmeiras, de certa forma, teve uma sorte muito grande, que foi o Paulo Nobre, cara com muito dinheiro, apaixonado pelo Palmeiras, tanto que ele corria de rally, era conhecido como Palmeirinha, né? E não sei se ainda corre de rally. E até usando aquela velha metáfora do pescar, ou ensinar a pescar ou dar o peixe, né? Eu falei isso já para ele uma vez, numa longa conversa que eu tive com o Paulo. Eu falei, cara, acho que sua grande virtude é que você estruturou o clube. Você poderia simplesmente contratar jogadores com o seu dinheiro, endividar o clube, como outros dirigentes fazem e fizeram na história do futebol do país, e tentar ganhar títulos, depois você larga lá e se dane, que chegar que resolva. Eu já fiz a minha parte, eu dei títulos ao clube. Não, ele procurou trabalhar com pessoas capazes e usou o seu poderio econômico para oxigenar as finanças do clube, né? Eu sempre digo, maravilhoso, qualquer cidadão, o cara deve uma quantidade de dinheiro no banco, no cartão de crédito, pro agiota, onde for, ou não pagou o condomínio, aí alguém chega e fala, ó, quanto você deve? Eu devo tanto, toma aqui o dinheiro, me paga quanto puder. Aí você paga todos os seus credores, organiza a sua vida, você separa ali um dinheirinho todo mês, você vai pagando. O Palmeiras fez isso, quitou a dívida, mas é lógico, é uma facilidade muito grande. Então o Palmeiras teve essa ajuda fundamental. Acho que todo palmeirense deveria ter uma fotinho do Paulo Nobre na carteira, sabe? Um santinho, alguma coisa. Agradecer, porque esse cara foi fundamental. Não fosse ele, isso é pura realidade, né? Ele foi muito importante para o Palmeiras. Mas eu acho que o mérito assim, é o dinheiro associado à capacidade, o mínimo de inteligência. O melhor para o meu clube não é só botar o dinheiro, eu ajudar o meu clube a se estruturar. Depois ele sai do clube, se afasta da política do clube, mas acho que ele deixa um legado absurdo de grande. Talvez seja o cara mais importante na história do clube como dirigente, né? Porque ele pega no buraco um time na segunda divisão, quase cai no primeiro ano, é bom lembrar. Em 2014 o Palmeiras não cai por conta de uma combinação maluca de resultados, fez 40 pontos e não foi rebaixado. Coisa raríssima, né? O Santos, né, vence o Vitória e salva o Palmeiras. Então, foi o primeiro ano, o Gareca era o técnico, pegava jogadores na Argentina de terceira linha, que era o que podia contratar, aí depois começa a mudar. Outra coisa que eu acho que é importante falar do Palmeiras é assim, uma equivocada visão de muitos torcedores de rivais do Palmeiras, de que se a Leila sair, o Palmeiras vai quebrar. Não vai, eu acho isso uma tolice. O Palmeiras tem potencial, acho eu, para conseguir outros patrocinadores, ainda mais com as casas de apostas no mercado, que coloquem tanto ou mais dinheiro do que as empresas da Leila hoje em dia. O patrocínio do Palmeiras era disparado maior, até acima do mercado, do que o mercado praticava. Eu uma vez entrevistei o Lamar, que é o marido da Leila, e ele falou, eu pago mais do que o mercado. Publiquei até na época no meu blog. Ele falou, eu pago mais do que o mercado pratica, o dinheiro é meu, eu sou palmeirense, eu quero pagar, eu pago, acabou, ponto final. Sócio do Palmeiras. Mas hoje não vejo dessa maneira. Eu acho que se amanhã ela retirar o patrocínio, como até se especula que pode ocorrer, o Palmeiras vai conseguir patrocinadores tão bons ou até melhores. Porque o clube é vencedor, tem torcida, está no principal mercado do Brasil, que é São Paulo, tem uma situação financeira estável, paga em dia. Quer dizer, por que não me associar, se eu sou uma marca, ao Palmeiras? É interessante se associar, como foi para as empresas da Leila, né? Ou tem sido, né? E eles falam sempre sobre isso. No caso do Flamengo não teve esse mecenato, digamos assim, mas teve acho que um entendimento muito importante. Primeiro, acho que um ponto que é importante é assim, você pega um time como o São Paulo é um clube fechado que os cardeais elegem lá o presidente, tudo. Não adianta um grupo de sócios se reunir, não vai conseguir nunca tomar o poder. É impossível, porque os caras definem tudo. Tem aqueles conselheiros natos que não saem nunca, né? Se você controla esses caras, você tem o poder. Então é um negócio muito político. O Flamengo, bem ou mal, com todas as coisas absurdas que lá acontecem, ele tem um viés mais democrático. Você consegue lançar uma candidatura e foi o que aconteceu, né? Naquela oportunidade. A Patrícia Amorim fazia uma péssima gestão, depois quando fazem aquela auditoria, a dívida do Flamengo era de quase 800 milhões, 750, 760 milhões. Hoje acho que se daria perto de 2 bi, né? Corrigido, com multa, juros e tal, algo em torno disso. E então o Flávio Godinho, como eu disse, começa a reunir esse grupo de caras, digamos assim, bem-sucedidos nas suas carreiras, cada um em uma área, eles formam um grupo, aí lançam a candidatura do Valinho Vasconcelos, aí eles impugnaram a candidatura por conta de um penduricalho lá estatutário, não pagou durante um determinado período a mensalidade, uma besteira qualquer, e aí o Valinho chama o Bandeira, que estava, acho que se aposentando na época do BNDES, eles foram companheiros de trabalho no banco, e o Bandeira tinha tempo para se dedicar, e ele vira o presidente. Depois tem uma cisão, mas a receita do bolo ela é a seguida.
E aí o Flamengo faz o quê? Ele demite o Dorival Júnior, que tinha um gatilho salarial e ia ganhar uma fortuna, falou, não posso te pagar isso aqui. Você quer ser o nosso técnico, ser o cara que vai trabalhar na reestruturação do clube, mas eu só posso pagar menos. E o Dorival é um direito dele. Não, vocês têm um contrato comigo, o Flamengo demite, sabendo que vai perder na Justiça do Trabalho, mas até o trâmite rolar, o clube já tinha se organizado para poder pagar a dívida. Né? Acertaram depois. Né? Tanto que ele voltou para o clube 2 vezes. Sim. Aí você tem o Wagner Love, o Wagner Love era um jogador que foi campeão da Copa América anos antes, pelo titular de 2007 com o Dunga. Em 2013 ele era um jogador. Em 2015 ele foi campeão brasileiro jogando bem no Corinthians. Em 2015 ele era um dos principais atacantes brasileiros, com o mercado lá fora. E o Flamengo devolve ele para o CSKA porque não tinha como pagar. E o dinheiro que tinha pago ficou meio como se fosse um empréstimo, né? Então o Flamengo foi cortando na carne. Todos aqueles jogadores eram jogadores emprestados. André Santos, Chicão, que o Corinthians não queria mais, o Felipe já estava lá, o Brocador já tinha chegado no ano anterior, Marcelo Moreno foi reserva do Brocador, foi emprestado, Elias foi emprestado. A história do Elias, por exemplo, quando acaba o período de empréstimo, o Sporting de Lisboa pede 8 milhões de dólares, ou de euros, enfim, 8 milhões. O Flamengo fala, não tenho esse dinheiro, obrigado, Elias, desculpa, não tenho como te contratar, tem a menor condição de pagar esse dinheiro, obrigado. O Corinthians fala e contrata. Assim se constrói a dívida do Corinthians, assim se constrói a solidez financeira do Flamengo. Eu não posso, eu não vou ter. O Corinthians que nada. O cara tá jogando bem lá, vamos trazer de volta. Já jogou bem aqui, leva de volta. Se você analisar, o Elias jogou até bem no Corinthians, mas não era fundamental. Mas quando você não pensa, contrata como se não houvesse amanhã, e foi o que aconteceu. Então acho que a diferença é que o Flamengo não teve digamos assim, esse suporte de uma pessoa, né? É uma equipe. Mas também tem uma vantagem do Flamengo ter um potencial que no outro clube tem, né? Uma torcida nacional, talvez só o Corinthians tenha. Não faz porque não quer, né? Uma recuperação. E que ajudou bastante. Aí surgem muitas falácias hoje, assim, para tentar justificar o fato dos clubes não fazerem um movimento igual, né? Que, não, agora é diferente, o futebol está mais difícil. Naquele ano, 2013, o Cruzeiro já começava a sua derrocada financeira com um time muito caro, que ganhou 2 brasileiros. Né? O Botafogo tinha o Seedorf. E ali começava a se endividar a ponto de um determinado momento aparecer no relatório do César como o clube mais endividado do país, com 800 e tantos milhões de dívida. Com faturamento. São Paulo começou uma alavancagem grande. Exato. Não era essa brincadeira que as pessoas imaginam. E o Flamengo ganha a Copa do Brasil de forma surpreendente no primeiro ano em que voltam os clubes da Libertadores. Ele passa pelo Goiás, que foi um dos 5 ou 6 mais bem colocados no Brasileiro, elimina bate o Atlético Paranaense no final, que tinha eliminado o Grêmio e o Inter, que ficam bem colocados no Brasileirão, e o Botafogo, que foi também, brigou pelo título e tal, depois caiu, né? Também o Flamengo eliminou com goleada. Aquilo foi um negócio surpreendente. Eu até acho, às vezes eu penso, cara, como é que o Flamengo ganhou aquele negócio ali? Parece até uma coisa meio do destino, assim, olha, vocês estão trabalhando direitinho, estão fazendo certo, vocês vão ganhar um presente. Ninguém acredita que vão ganhar, porque o time era ruim, né? E ganhou aquele negócio, ganhou aquela Copa do Brasil. É como se fosse um prêmio mesmo do destino. O time continuou sendo um time fraco, teve o campeonato seguinte ruim, depois foi eliminado em 2014 pelo Atlético tomando a goleada de 4-1, já tinha mais contratações. Então assim, mas cada um do seu modelo, os dois seguiram, né? Como o César falou, o Palmeiras muda de presidente, mas ele continua no prumo, e o Flamengo continua também. Aliás, com todas as ressalvas que eu faço à gestão do Landim, especialmente no futebol e algumas outras questões que eu acho bem controversas, o Flamengo saiu de 400 e poucos milhões para 1,3 bi. Então ele também soube, na gestão dele, alavancar a receita do clube, que não sei se chegou no teto ou não, o tempo vai dizer, tem gente que acha que não, que pode chegar mais longe, e isso também acho que é bem significativo também. Aí o Mauro César mandando a real, achei muito sensacional, achei muito boa essa análise que ele fez. E você, gostou da análise? Gostei da análise do Mauro César, eu acho que ele foi muito bem. Quem vai bem demais também é você. Depois que pausar o vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou dessas falas aí do Mauro César Pereira, você concorda com ele? Então, para você fazer melhor ainda, coloca o seu comentário, mas deixa também aquele positivo para cima, clica no like aí. E melhor só se você não é inscrito e se inscrever agora. Melhor do que isso, você já é inscrito e já fez tudo isso, sem eu ter que falar, pronto. Agora você pode fazer uma coisa melhor, clica aí no pause, depois que eu te falar, claro. Ó, clica nesse vídeo que está aparecendo aqui, mais um bom vídeo para você assistir aqui no canal do Verdão, antigo canal do El, que sou eu. Avante palestra!